Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, eu explico pra você essa brincadeira que a gente sempre faz, que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e você não pode esquecer jamais. Olá, eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de pessoas que conectaram com o seu propósito e assim mudaram não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. E toda semana trazemos aqui histórias de conquistas, crescimento pessoal, profissional ou financeiro. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem levar você a novas possibilidades na sua vida. Por isso, gente muito especial senta aqui e hoje não será diferente, como sempre, hein, gente? Vamos lá. Então vem com a gente nessa jornada de transformação. Nosso propósito é levar clareza para você de onde você pode chegar através das histórias inspiradoras que a gente conta aqui. Então hoje, o nosso convidado é um exemplo vivo de como o conhecimento, a liderança e a inovação podem transformar vidas e criar legados duradouros. Ele é formado em marketing com especialização em gestão de empresas e também é professor convidado de renomadas instituições como a ESPM e a UFSCar, além de ter coordenado cursos de pós-graduação em gestão de processos e qualidade de software. Ele liderou times com mais de 2.000 pessoas no setor educacional, alcançando marcos históricos como a conquista do Prêmio Época, Reclame Aqui, o Prêmio Nacional de Gestão Educacional e o selo RA1000 do Reclame Aqui, sendo um pioneiro no uso de chatbots para atendimento ao aluno em todo o Brasil. Após um período sabático, que a gente vai entender o que é isso, ele redirecionou a sua carreira, tornando-se consultor de negócios e transição de carreira, além de se destacar como um dos top voices do LinkedIn, compartilhando insights valiosos sobre temas como liderança, empreendedorismo e inovação. Ele é autor de impactantes obras, aqui na mesa as 3, a gente vai deixar o link para vocês depois, como Carreiras Exponenciais, que eu também tenho, agora estou conhecendo o autor do meu livro, o outro Sabático e o Manual Anti-Chefe, que é o último que ele lançou agora. Ele também tem se dedicado à literatura fantástica e policial, com o relançamento do seu romance O Nome Dela é Luana. Então se prepara aí para essa conversa enriquecedora com o colunista semanal da Rádio CBN de Campo Grande e co-organizador do TEDx Carandá, Eberson Terra. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no NovoCast, Eberson. Obrigado pelo convite, pelo carinho. É uma honra estar aqui. Vamos bater esse papo aí. Vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória, minha carreira, enfim. Legal. Falamos tudo aqui? Faltou coisa ainda. Deve ter faltado. Já viram que hoje vai ser punk, então papel e caneta aí pra não perder nada hoje, hein? Posso começar? Pode começar. Começa o tereré aqui. A gente viu aqui muitos prêmios, né? Muitos prêmios. Você liderou muitas pessoas, parece mais de 2.000 pessoas, conquistou vários prêmios importantes. Fala pra gente qual que é o maior desafio em liderar equipes de grande expressão, assim. Vamos Porque lá. ele é um cara, parece um cara muito calmo, né? Muito tranquilo. Tá parecendo. Ansioso pra caramba. Mas a ansiedade pega todo mundo, né? É verdade. Uhum. Mas assim, eu sempre falo, e eu acho que é por isso que surgiu essa última obra, que é o Manual Anti-Chefe. Eu acho que liderar é ter o respeito com a equipe. Eu acho que o respeito é feito através de transparência. Transparência é o nome do jogo em qualquer relação de líder e liderado. E foi a forma que eu aprendi também, tive bons líderes, né? Eu acho que a gente se inspira muito nas pessoas que a gente vê fazendo essa liderança de grandes times. Eu já comecei com um time, quando a minha primeira experiência como líder numa equipe de 40 pessoas, e ao longo de 12 anos foi crescendo até chegar a mais de 2.000 de forma indireta, 600 diretas, fora terceiros, que também a gente chegou em mais de 1.000 terceiros ao longo de um mesmo ano. Pode ir. Só ainda nessa pergunta, assim. Eu imagino transparência, por exemplo. Você trouxe que esse é o grande core do teu modelo de liderança, né? E é o que você traz nos teus livros. Os momentos, assim, espinhosos. Como é que faz para ter... Porque, às vezes, a transparência ela pode levar você, né, para um lugar que, enfim, vai criar ali um atrito com a tua equipe. Quando chega esses momentos espinhosos, assim, como é que
Como é que faz para continuar tendo essa transparência? E a inspiração, de fato, às vezes você tá num lugar que você não tem muitas inspirações de grandes líderes perto de você. Aqui, por exemplo, eu tenho sorte, né? Tenho sorte de estar perto de vocês aqui, mas às vezes eu não tenho essa sorte toda, né? E aí, como é que... Aonde você busca? Onde as pessoas buscam isso? Não, primeiro, acho que é importante dizer que transparência não é passar informações sigilosas para a equipe, né? Então, Perfeito. assim, transparência... É um valor. É um valor, é um método de comunicação e você se comunicar com transparência para que depois não acabe tendo expectativas frustradas. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu falo nas palestras agora do Manual Anti-Chefe de uma experiência que eu tive de 10 anos atrás, em 2014, que eu tive que fazer a demissão de 87 pessoas no mesmo dia. Show. E naquele momento, né, Legal. eu tinha a possibilidade de terceirizar essa etapa, né, de fazer, por exemplo, com que os gerentes sêniores, eu era diretor na época, conduzissem esse processo de demissão em massa, mas eu fiz questão de conversar com os 87. E aí a gente dividiu ali, deu em 10 horas, mais ou menos 6 minutos para cada pessoa. Mas esse tipo de relacionamento e essa transparência que já vinha de antes, quando tem um momento tão complicado, né, de demissão, a pessoa está fragilizada, ela vai ter que buscar um outro emprego, está preocupada com a família, eu percebi que as pessoas não tinham rancor. Por quê? Porque talvez essa transparência na comunicação mostrou para elas que era uma relação saudável de empresa com o empregado, de um líder que estava ali para colocar, claro, dentro das possibilidades da empresa, mesmo que eu não pudesse mantê-las, né, por uma questão de redução de custos, que é natural para cada empresa, só de ter passado essa transparência de que é natural redução de custos, a gente tinha acabado de passar por um processo de M&A, né, que é fusão com uma outra empresa, e que isso acontece, eu acho que as pessoas saíram pelo menos com o sentimento de que foram respeitadas até o último instante, né, dessa comunicação. Então, por isso que eu falo que transparência, eu não precisava falar coisas sigilosas, mas a gente nunca deixou ninguém acreditar que a gente iria prometer alguma coisa que depois não conseguisse cumprir. Eu acho que esse é o grande erro de um líder que acaba querendo conquistar a equipe fazendo promessas indevidas que depois não vai conseguir cumprir. E como a gente não podia prometer muita coisa, principalmente num momento espinhoso como esse, de junção de equipes, de uma empresa que está entrando no grupo, de pessoas novas que estão entrando e de reavaliação, não dá para prometer muita coisa. Mas todo mundo estava pelo menos tranquilo em relação que essa transparência aconteceu. E que eu falo bastante também um ponto aqui, que eu odeio quando alguém fala, aqui somos uma família. Não, irmão, a gente não é meu funcionário. Não, a gente não é uma família, é uma relação, tem que ser uma relação saudável de líder e liderado. O liderado tem o seu papel de entrega de resultado, assim como o líder também tem a sua responsabilidade de entrega de resultado. E quando a gente fala, né, tem essa mensagem de que aqui somos uma família, família não demite o outro, né? Família você vai carregar o resto da vida. Então eu não gosto muito desse método de gestão que cada vez mais está acontecendo dentro das empresas, né? Mas como você falou no final, é complicado quando a gente não tem bons exemplos, né? Mas também os maus exemplos ensinam a gente a como não ser, né? Ou como não fazer. Então, para mim, tudo é aprendizado. Apesar de uns, é melhor a gente nem ter contato, né? Porque senão estraga a nossa saúde mental. Mas sim, tudo tem que ser dado como aprendizado. Então, vamos pegar esse gancho que a gente está falando de liderança e vamos falar do livro, né? Do Manual Anti-Chefe. Você poderia passar para a gente os top aqui? Qual é os comportamentos? Eu imagino que deve ter algumas dicas de comportamento aqui. Abaixa o braço, tá? Dicas de comportamentos que prejudicam todo chefe é líder, todo líder é chefe, porque esse título traz pra gente um resumo do que a gente pode aprender no livro. Vamos lá. Acho que a primeira frase que eu trago no livro é essa confusão teórica sobre o nome, né? Mas chefe é líder, líder é chefe e tal. Chefe, na verdade, vem do latim de caput, que é cabeça, e eu acho que a gente no mundo corporativo acabou utilizando o nome chefe para
mostrar as pessoas que têm o cargo de poder, de cabeça, dentro de uma instituição hierárquica, né? Dentro de uma empresa e tudo mais. E o líder é uma expressão mais americana que fala sobre inspirar os outros, né? Então você pode ter um chefe porque ele tem o poder, ele tem o cargo instituído para ser chefe, mas às vezes ele não é líder, porque ele não inspira o outro. Assim como um líder, ele pode não ter o cargo, mas ele inspira as pessoas. Legal. Né? Então a gente já começa o livro tirando essa mística, um erro conceitual, fala todo chefe é ruim e todo líder é bom. Na verdade, todo mundo tem altos e baixos. Os líderes, né, ou chefes, eles também têm medo, ele acaba tendo uma série de situações e sentimentos de acordo com a pressão, de acordo com o despreparo que às vezes ele tem também, a falta de autoconhecimento, e às vezes é um método de defesa, ele tratar mal a equipe. Infelizmente isso acontece, né? Eu não julgo os chefes, né? Apesar do nome do livro ser capcioso, parecer muito agressivo, a gente tem uma obra que é educativa, de mostrar onde esses erros acontecem. Então, a gente tem um embasamento teórico, a gente fala muito sobre essa questão da falta de autoconhecimento. Por exemplo, quem tem baixa autoestima corre o risco de ter algum comportamento danoso com a sua própria equipe, porque ele quer ser o centro das atenções, ou ele tem medo de ser julgado. Tem uma série de questões, né? E aí, quando a empresa está bem, geralmente esse chefe ele não tem tantos comportamentos ruins. O problema é quando ele incorpora esses comportamentos ruins e todo dia ele está massacrando a equipe. Aí ele vira um chefe de fato, efetivamente, e aí ele incorporou isso à sua natureza e é aquele chefe ruim mesmo que a gente está acostumado a ver, tóxico. A gente tem um grande diferencial que eu não sei se isso é típico do Brasil ou da América Latina, que algumas pessoas sem nenhuma base de conhecimento, sem nenhum estudo, sem nenhuma graduação, ela se torna chefe de muitas pessoas que às vezes têm muito mais conhecimento que ela. E ela acaba não aceitando isso. Então, isso que você falou de autodefesa, acontece muito, né? O cara chega no ápice de ter uma empresa, contrata um engenheiro e ele quer menosprezar aquele cara que estudou, que tem conhecimento, que está ali ajudando o crescimento. Isso, de certa forma, acaba atrapalhando uma empresa, né? É um erro comum, e eu acho que isso tem bastante a ver com as estratégias de recursos humanos que a gente tem, de desenvolvimento pessoal dentro das empresas, que desenvolvem um plano de carreira, em que esse plano de carreira, para eu conseguir subir alguém, obrigatoriamente esse movimento é colocá-la numa posição de liderança. Então não existe, por exemplo, a maioria das empresas acham que o líder tem que ser, tem que ter o cargo maior. Eu não posso ter uma pessoa técnica com cargo maior. Aí acontece essas discrepâncias de eu pegar uma ótima pessoa operacional, coloco na posição de liderança e ela não está preparada para aquilo. Ou ela nem queria estar naquela posição. Só que a empresa, para não perder aquele talento, coloca ela naquela posição. E aí ela perde um ótimo operacional e ganha um péssimo líder, porque ela não está preparada ou não quer ser um líder. Né? A maioria das empresas no Brasil não sabem valorizar pessoas da operação, em aumentar salário. Acha que quem tem que ganhar mais é líder porque tem que liderar centenas de pessoas, dezenas de pessoas, mas a pessoa operacional também tem o seu valor. Mas, sei lá, é uma coisa que a gente foi incorporando, não sei nem a origem disso, mas acontece demais. Então, para quem é líder e quer ser chefe, para quem é chefe e quer ser líder, quais são os comportamentos que você identificou aí, sei lá, 3, 5, necessários para essa jornada aí de evolução na liderança? Assim, eu tenho um resuminho de 3, para mim são 3 grandes pontos para a gente se tornar um bom líder. O primeiro é alinhar a expectativa, para você não ter depois uma frustração. Eu acho que frustração é o que acaba com um ambiente saudável dentro da empresa, porque as pessoas acreditam que de alguma forma vão ser recompensadas por algo que foi prometido. Então, alinhar a expectativa é o principal ponto aqui que eu trago. O segundo não exija o impossível. O líder não pode exigir da sua equipe o impossível, porque gera ansiedade.
Só que a gente percebe que né, existem alguns gatilhos, né, principalmente nas áreas de vendas, por exemplo, em que a gente vê lá, vamos bater a meta, e essa meta é sempre impossível porque a empresa ou aquele líder não quer pagar bônus. Olha que maluquice, ao invés de querer, né, de valorizar a equipe, não, vamos colocar uma meta extraordinária, porque ninguém vai alcançar e aí eu não preciso pagar bônus. Acontece com frequência por aí, viu? E o terceiro é potencializar os talentos, né? É colocar a pessoa no lugar certo, que é um pouco do que a gente estava falando aqui anteriormente. Então, potencializar talento é você não menosprezar um conhecimento técnico, colocando aquela pessoa para fazer uma coisa que talvez ela não domine, como é o caso de pegar alguém operacional e colocar lá na liderança. Mas eu vou te dar um exemplo de dor que eu tenho como empresário. Eu tenho uma empresa hoje com alguns funcionários e eu tenho uma dor, por exemplo, o funcionário fala, pô, mas eu tô aqui há 2 anos e você pegou o cara com 3 meses e ele tá com resultado maior que eu, mas ele não entende que aquele cara tem mais conhecimento, que aquele cara tá buscando mais, tá tendo mais resultado. A cultura é muito ruim nesse sentido. A pessoa não quer buscar conhecimento e se sente discriminada porque ela não tá no lugar da pessoa que tem muito conhecimento, né? Aí eu acho que existe também uma questão... Uma consultoria de graça aqui. Não, existe uma questão, quando a gente falou daquele primeiro tópico de alinhamento de expectativas, como que você alinha expectativa? Dando feedback de forma estruturada e periódica. Eu ainda acredito muito que o melhor modelo de feedback, pouca gente fala sobre isso, mas para mim o melhor modelo de feedback é aquele instantâneo. Instantâneo aconteceu algo, senta e conversa. Por quê? Porque você vai esquecendo detalhes de algum problema que aconteceu ou de algum comportamento que você acha que deveria ser refeito, né? O profissional repensar naquele comportamento que ele teve. E quando você vai perdendo detalhe, a pessoa também começa a falar assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Ele começa a não ter mais aquele sentido de... Será que ele está falando a verdade? Será que realmente foi dessa forma? Ela já vai cristalizando como se aquilo fosse natural para ela ter feito aquilo. E não que foi um erro. Então, para mim, esse é o melhor tipo de feedback. Não exclui os feedbacks periódicos, oficiais e tudo mais. Mas sim, quando você coloca na mesa esses pontos, a pessoa que está há 2 anos lá com você, minimamente ela tem que saber dessas diferenças e os motivos pelo qual uma pessoa subiu ou outra não. Que não pode ser no momento que a pessoa subiu que você vai explicar para a outra por que ela não subiu, né? Ela deveria, ao longo dos 2 anos, ter tido a mesma consciência do que você está esperando e por que ela não cresceu e a outra cresceu, né? É uma questão de comparação saudável, porque ela vai se inspirar e vai entender que o outro é um exemplo a ser seguido, né? O complicado é quando você tem lá uma pessoa, um chefe ou um profissional ruim em que o líder ele vai lá e porque é puxa-saco, alguma coisa assim, você vai lá e dá um aumento salarial, você valoriza o profissional ruim. Aí você cria uma outra dinâmica, que é o outro pensa, olha como exemplo, esse exemplo é bom a ser seguido, por quê? Porque está sendo valorizado por esse comportamento ruim, né? Então, é como se você estivesse alimentando um imaginário dentro daquela empresa ali, né? Um estilo de cultura mesmo. Exato. E aí inconscientemente você está... e o que é massa desses 3 pontos que ele trouxe, tudo pautado em transparência, né? Se você for ver aqui, né, alinhar expectativas, não exigir o impossível. Se você tiver pautado tudo isso em transparência, muita conversa, né? Isso deve exigir bastante, né? Então, mas eu prefiro gastar tempo me reunindo e conversando com o time do que fazendo reunião que poderia ser um e-mail, né? Todo mundo fala muito sobre isso, de perda de tempo. E para mim, a forma de você gerar resultado é se aproximando do time. Saber exatamente como lidar com a sua equipe, como você delega, como você acompanha, como você verifica a maturidade de cada um que está. Todos nós somos diferentes, então cada um está num nível diferente de maturidade e cada um vai exigir atenções diferentes. Você tem que ter uma única justiça, né? Uma única forma de lidar com todos, de forma isonômica, todo mundo tem que ser tratado igual, mas cada um precisa de um nível diferente de atenção. Para mim, isso que ganha o jogo.
Não é ficar fazendo reunião de resultado, sendo que o pessoal ainda está trabalhando no resultado. Então, eu passei muitos anos na minha vida em reunião. Caraca. No seu livro Carreiras Exponenciais, você questiona sobre sucesso. Então a gente quer saber o que significa sucesso para você. Isso é boa, hein? Eu acho que a última frase do Carreiras Exponenciais é o que significa sucesso para você, porque a gente, conforme vai passando o tempo, essa sensação ou o que é sucesso vai mudando com o tempo, porque a gente vai amadurecendo. Então, para mim, no começo de carreira, sucesso para mim era ter uma cadeira de direção, como eu cheguei, mas depois as coisas foram mudando, né? Você chega lá, você vai criar novos objetivos e, para mim, sucesso profissional hoje é fazer meu horário e me dedicar àquilo que eu gosto. Não que eu não gostasse de ser executivo de uma SA que faturava 5 bilhões de reais por ano. Mas hoje, para mim, sucesso profissional é escrever ficção, né? Nada a ver. Mas é escrever romance. Olha Então que você acredita maluquice, que cada momento na nossa vida a gente tem um momento de sucesso diferente? Eu acho que sim. Legal. Eu acho que sim. Assim como tem muita gente que acha que sucesso é ter uma família bacana, né? Em algum momento pensar em ter filho e conquistar esse desejo, né? De ser pai, de ser mãe. Sucesso é ter bastante filho. Pois é, então... para cada um, sucesso é Legal. medido de uma forma diferente e em momentos diferentes da vida, sucesso vai se transformar em coisas diferentes. Show. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você veio dessa área de gestão, mas aqui o diretor colocou pra gente que você também foi um dos pioneiros no uso de chatbots no setor educacional em 2012. Isso é muito inovador. Como que é essa tua transição em porque eu tecnologia? Não, é que eu sou de tecnologia. Minha primeira formação é análise de sistemas. Eu sou de Mato não Grosso do tava Sul. aqui. Eu sou campo-grandense. A minha primeira formação foi na UFMS aqui. Num curso que não existe mais o nome, só para você ver como que eu... Vou mostrar aqui Vou divulgar a idade aqui, porque o nome do curso é Análise de Sistemas e depois mudou para Sistemas de Informação. É o mesmo curso que mudou de nome. Na minha época era Análise de Sistemas. Então eu venho da área de tecnologia e depois de 1 ano de formado, eu tirei uma certificação de gestão de projetos internacional e aí eu fui convidado pela empresa do PMI. Em 2005, quando eu tirei a certificação, eu tinha 21 anos. Então, na época, eu era o PMP mais novo do país, na época. E aí, eu fui convidado por essa empresa de educação para criar o primeiro escritório de projetos daquela instituição. E aí, eu fiquei lá do comecinho de 2006 até 2018. Aí, já como diretor, liderando essas 2.000 pessoas e tudo mais. E aí, como eu sempre tive essa veia de tecnologia, eu fiquei responsável, eu era responsável, né? Fui aglutinando vários setores ao longo da carreira nessa empresa. Eu era responsável por toda a área administrativa dos alunos. A gente está falando de uma empresa que tinha mais de 170 instituições de ensino superior, faculdades, e mais de 2.000 polos de ensino à distância no país. Então, toda a jornada administrativa dos alunos, quando não estava envolvendo o professor, então a gente está falando preparação de vestibular, matrícula, concessão de bolsa, benefício, faturamento, baixa bancária, emissão de documentos, diploma, tudo isso era com a minha equipe. Por isso que eu tinha uma equipe de 2.000 pessoas. Porque todas as secretarias acadêmicas das faculdades respondiam para mim. Então, assim, eu fui me encantando com a educação, mas eu fui também incorporando tecnologia dentro desses processos. Chatbot foi uma delas, lá em 2014. Isso não foi no Mato Grosso do Sul, já foi fora daqui. Não, então, é engraçado, né? A gente falar do Novocast, vocês baterem em Mato Grosso do Sul. Porque foi no Mato Grosso. Tá bom, a gente é amigo. A gente sai Mato Grosso do Sul. Eu morei 8 anos em Cuiabá. Olha. Então, eu me formei, fui convidado por uma empresa de tecnologia para trabalhar em Cuiabá. Aí, 1 ano depois, eu já fui para a Universidade de Cuiabá, que é essa primeira instituição desse grupo, que depois ele foi vendido para a Croton Educacional, que é uma empresa nacional de Minas Gerais, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, né? A gente já estava num nível mais avançado de maturidade de processos, de gestão de projetos, na época que a gente foi adquirido. É por isso que eu falo muito em transparência.
eu sofri o medo de ser adquirido, né? De estar numa empresa que foi vendida. E você não sabe o que vai acontecer com você no futuro, se você vai continuar na empresa. E o nosso método de gestão era tão bom que a empresa vendida, os executivos da empresa que foi vendida, ficou no lugar da empresa que comprou. Então, a empresa que comprou só ficou com o conselho de administração, o presidente e os diretores e vice-presidentes ficaram da empresa, vieram da outra. E aí eu continuei e virei diretor nessa época, né? Legal, cara. Bacana. Cara, aproveitando essa tua expertise aí em educação, tecnologia, para quem está começando a empreender nessa área de educação e tecnologia, que dica essencial você pode dar? Pro corte agora. Uma coisa que a gente falou aqui no off, a gente vai comentar daqui a pouco, para mim, assim, por mais que você trabalhe com tecnologia, você tem que ter muito mais uma ligação hoje com soft skills do que você ser especialista talvez em uma única tecnologia, porque o nível de obsolescência, ou seja, o quanto que essas tecnologias elas vão acabando e novas vão sendo criadas, você precisa ter, na verdade, um método de ficar reaprendendo essas tecnologias conforme elas vão aparecendo. Então, se fosse há 2 anos atrás, a gente já está falando aqui, está surgindo o ChatGPT, já tem 2 anos e tem muitas outras coisas novas. A gente está falando de multiagente, a gente está falando de outras coisas ligadas à inteligência artificial que não tinha 2 anos atrás. Sim. Então, para mim, qualquer pessoa de tecnologia tecnologia é meio, né? Você precisa estar muito voltado até essa disciplina de ficar reaprendendo. Eu falo muito sobre isso no Carreiras Exponenciais. É um método que tem que ser próprio, cada um tem o seu método de aprender, né? Muitos gostam de assistir vídeos e etc., outros gostam de ler, mas não tem como você ficar sem aprender. Falar assim, eu sou especialista em inteligência artificial ou alguma tecnologia de IA que daqui 2 anos vai acabar. Não tem essa. É engraçado você falar isso, o Ken não teve aqui, né? Ele é um especialista pra nós, né? A gente olha pra ele como especialista. Mas ele mesmo falou assim, cara, não tem como você ser especialista em uma coisa hoje, porque tá tudo toda hora. Eu tô conversando com vocês aqui, daqui a pouco já tem um monte de coisa, então não dá pra você ler tudo de fato. Dá pra você ser um entusiasta, ele fala. Ser um entusiasta naquilo, porque você está sempre aprendendo sobre aquilo. E é engraçado, porque eu tava vendo que vocês chamaram o Daniel aqui, né? O Gevaerd. E o que não, a gente estudou todo mundo junto. Que legal. Olha aí, cara. Diretor, que maneiro! O Kenneth... O Daniel eu tive menos contato, ele era de uma outra turma. O Kenneth eu estudei com ele diretamente também. É amigo até hoje, enfim. A gente toda semana se encontra. Né? As coisas vão caminhando, é engraçado ter... pessoas da mesma época, assim, né? Olha a confraternização do fundão. Então, dessa turma aí. Já sabe quando vai ser. Mas volta pra pergunta. Não, ele falou. Que é a soft skills, né? Tá. Mas deixa eu, então, pegando esse ponto. Cara, eu sou de TI também, né? Eu vim de TI. E a TI, não, assim, muitas pessoas que são muito TI, elas não têm essa visão muito de pessoas, de gestão, de... Como que você fez, como que você pivotou isso na tua carreira, que você abriu o olho e falou, não, eu não vou ficar aqui só programando, ou só mapeando processo, ou só fazendo gestão de projetos. Como é que você deu esse up na tua carreira de chegar, diretora, gestor? Eu sei, é por soft skills, mas conta pra gente, quando que foi esse insight? Então, é engraçado, porque assim, na verdade, na hora que eu fui escolher o curso que eu ia fazendo lá na UFMS, né, ia me inscrever para fazer o vestibular, era uma lista em ordem alfabética e tinha análise de sistemas, embaixo artes visuais. Eu quase fiz artes visuais, porque eu gosto muito de desenhar. Que legal! Eu não era um cara de TI, apesar de gostar de jogar muito videogame, Entendi. de conhecer muito de tecnologia na adolescência, né? Quando começou a internet de fato. Mas assim, eu tenho um pezinho, eu acho, né? Nessa parte. Mas foi muito importante eu ter escolhido análise de sistemas. Eu lembro da época do meu pai falando assim, escolhe alguma coisa que vai dar dinheiro. É duro, né? Mas eu acho que muita gente ainda precisa, né? Tem esse foco e não existe nenhum desabono em relação a isso. Precisa dar uma vida melhor para a família, etc. E precisa pensar em grana. Então, na época, estava despontando tecnologia e fui para tecnologia.
Se não fosse a tecnologia, hoje eu não teria essa tranquilidade para fazer o que eu quero, que é escrever romance, por exemplo. Então, de alguma forma, isso foi muito benéfico. Mas, voltando à pergunta, eu acho que, por mais que eu programei muito tempo, muitos anos e etc., eu acho que quando eu fui para a gestão de projetos, isso mudou. Porque gestão de projetos na verdade, também tem uma grande parte de gestão de pessoas lá dentro, né? Então, aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre que programar, antes disso eu precisava entender de processos, como os processos aconteciam, como as pessoas trabalhavam em cima desses processos. E aí comecei a me encantar mais com essa parte de liderança, quando eu comecei a conversar com as pessoas sobre como elas trabalhavam, quais eram as dores que elas tinham para a gente fazer algum tipo de melhoria processual e que ia envolver tecnologia de alguma forma. E aí foi, acho que, um pouco natural depois da certificação do PMI. Entendi. Bacana. Preciso dar um recado agora. Vai lá. Preciso dar um recado, senão o diretor voa aqui na nossa mesa, né? Seguinte, gente. Tá gostando do bate-papo? Então faça o seguinte. Se inscreva nesse canal, mande essa mensagem para todo mundo, deixe o seu like, faça o seu comentário aí embaixo. E a gente também está em todos os streams de áudio. A gente está no Apple Podcast, a gente está no Spotify, a gente está no Prime Music. Então, não se esqueça também de ativar o sininho lá, né? Às vezes tá no trânsito, tá lavando aquela louça. Chato, né? Mas aí você põe o Novocast e tudo muda. Entendeu? E aí tudo melhora. A gente também tá no Instagram e no Facebook, ok? Então segue a gente nas redes sociais. Lembrei do negócio aqui, ó. Você falou sobre a liberdade de escrever, né? Os seus romances. Lembrei do Guilherme Junqueira. Guilherme Junqueira falou aqui sobre sucesso. Ele falou assim, um beijo, Guilherme. Ele falou assim, ó. Sucesso é a liberdade de você poder fazer suas escolhas. Né? E aí, lembra disso? Guilherme, você conhece ele? Conheço. Animal. Amigo. Legal. Animal. Legal. Fala, Júnior. Desenvolvimento pessoal e transição de carreira. Você falou aqui que teve um período sabático. Ele foi um divisor de águas na sua vida. E como foi isso e quando? Porque você decidiu por ele. Mas antes eu gostaria que você explicasse para a galera um pouquinho o que é Vamos lá. Período sabático? Período sabático, porque muitas pessoas realmente não têm ideia do que é isso. Eu também não sabia. Até em 2014, mais ou menos, eu estava numa situação de uma liderança, né? Num meio complexo, porque a gente estava fazendo integrações de várias empresas e tudo mais, e eu comecei a sentir algumas dificuldades, inclusive psicológicas, físicas e etc., muito causado pelo estresse, né? Claro, todo mundo tem pressão, mas uma cadeira de diretoria de uma SA não é brincadeira, porque o mercado te pressiona. Enfim, existem pressões de todos os lados. E aí eu comecei a ter esses efeitos, né, de burnout e tudo mais em 2014 para 2015. E aí eu comecei a entender, e aconteceu, teve um caso específico que eu conto até no livro, que foi para mim bastante emblemático, que também aconteceu nesse ano, de 2013 para 2014. Eu tinha uma gerente sênior que, quando eu entrei na empresa, ela já tinha mais de 15 anos de empresa, então ela foi a minha mentora, e depois a gente teve um contato muito grande dentro da empresa, até que eu me tornei diretor e ela era gerente sênior da nossa diretoria. E ela, muito jovem, 42 anos, ela veio a falecer. Assim, um ataque do coração fulminante, ela veio a falecer. E aí eu comecei a repensar a vida. Falei, cara, assim, vida de executivo não é brincadeira, é complicado. Por isso que tem tantos executivos que mudam com frequência, e é natural você ter esse momento de respiro na carreira, porque é pauleira mesmo. E aí eu comecei a refletir, eu já estava também sentindo esse cansaço, os sintomas de um burnout. E aí eu comecei a pesquisar, cara, o que eu poderia fazer para, no momento de transição, no momento oportuno, né, uma transição em que eu pudesse sair desse negócio, né? Primeiro que eu sou apaixonado por educação, mas ficar na mesma empresa durante 12 anos, que foi o tempo que eu fiquei, primeiro que às vezes os desafios já vão minguando com o tempo e etc. Eu era de uma área operacional, e aí é natural que você procure novos áreas. E aí eu comecei a pesquisar sobre período sabático, né? Então, período sabático vem lá uma nomenclatura que vem do aramaico, mas a gente está falando dos
antigos, das antigas civilizações que trabalhavam diretamente com a terra, e depois de 7 anos você tinha que deixar a terra descansar para que a produção voltasse. Então, quando a gente fala sobre período sabático, e todo mundo remete ele a ser 1 ano, é porque antigamente a gente tinha 7 anos de trabalho e 1 ano de descanso da terra. Né? Sim. E isso envolve uma questão religiosa também, etc. Mas depois a gente falou, mas será que hoje em dia período sabático precisa ser de 1 ano? Tem período, tem prazo de validade, etc. Mas eu entendi que seria uma outra forma de fazer. Uma pausa na vida. É uma pausa para reflexão, que depois eu me aprofundei nessa parte teórica do período sabático para escrever o livro, junto com a minha esposa, ela escreve o livro junto comigo. Carreiras Exponenciais saiu desse período sabático. O Carreiras Exponenciais, ele foi depois do período sabático que eu fiz, escrevendo para o LinkedIn sobre carreira. Foi esse aqui. Foi esse aí, o sabático. O sabático, o poder da pausa, desculpa. Aí o sabático, a gente fala especificamente sobre o que é um período sabático, como você se prepara para fazer um período sabático. Eu acho que hoje todo profissional, em algum momento da carreira, deveria ter a oportunidade de fazer um período sabático. Muita gente fala que é privilégio. Eu acho que é privilégio, mas é também preparação. Planejamento. E a gente fala muito sobre como planejar um período sabático. Legal. E às vezes existem momentos da vida que você vai ser forçado a ter uma pausa de carreira, né? Ou por conta de uma demissão, ou porque a empresa... Enfim, algum motivo você vai querer fazer uma transição de carreira. Então, talvez nesse inteirinho ali você consiga encaixar um período sabático, que é um período hoje ligado à reflexão e etc. Então, a gente teve a oportunidade de tirar 1 ano inteiro realmente de período sabático. A gente viajou durante esse 1 ano para 18 países. A gente foi estudar também outra língua, né? A gente queria se aprofundar no inglês na época. E foi importante, porque daí, dentro dessa reflexão desse 1 ano, que eu tirei em 2018, então eu fiquei 4 anos planejando, depois que eu descobri o que era o período sabático, e fiquei 4 anos planejando, eu descobri que talvez eu não precisasse mais voltar para o mercado de trabalho como executivo. Aí foi daí que nasceu a minha consultoria. Falei, eu não quero sair do mundo da educação. É minha paixão, me apaixonei pelo ramo de educação. E aí eu virei consultor na área de educação. Mas eu não virei mais, não voltei para o mundo corporativo sendo executivo, CLT, etc. E qual que é o maior aprendizado desse período para alguém que está lá ouvindo a gente, se sentindo com esses sintomas também, né, de burnout, cansado, estressado, e pensou em fazer uma transição de carreira? Qual que é o primeiro passo que você traz, né? Já que você é consultor hoje de transição de carreira, por onde eu começo? Eu estou aqui, estou infeliz onde eu estou, quero fazer uma transição de carreira. Qual que seria a luz aí que você poderia dar para essa pessoa? Eu também tenho uma frase emblemática no sabático que não saia tão rápido desse emprego, mesmo que você esteja infeliz, ao ponto de você prejudicar a sua saúde financeira, mas também não tão devagar, não enrole tanto para sair dessa empresa ao ponto de estragar a sua saúde mental. Então você que precisa saber qual é esse momento, mas fica entre esses dois extremos, você tem que tomar uma decisão de saída. Sem prejudicar a sua saúde financeira, porque sem dinheiro também eu acho que a gente criou mais um problema de saúde mental, né? Porque você entra em um desespero e talvez nesse desespero te faça aceitar um outro emprego que é pior do que o atual, né? Porque você está no desespero, talvez você aceite qualquer coisa. E também você não pode sair tão tarde falando assim, as coisas vão melhorar, sendo que internamente você sabe que não vão melhorar, e isso te prejudique mais ainda a saúde mental, ao ponto de que sem saúde você não consegue um novo emprego. Você vai gastar todo o seu dinheiro para recuperar a tua saúde, né? Mental. Perfeito. Exatamente. Então esse para mim é a primeira reflexão que deve ser feita sobre uma saída de uma empresa, em qualquer momento, seja para tirar um período sabático ou para ir para qualquer outra empresa, né? Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade aqui, ainda no período sabático. Assim, vamos supor que aí a pessoa vai tirar o período sabático, ela não cria assim uma expectativa,
assim, eu tenho que sair daqui com uma reflexão, eu tenho que sair daqui com uma resolução. Foi assim pra você? Tipo, você ficou, em algum momento, você ficou 4 anos planejando, certo? E ficou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Nesse período, assim, você falou, cara, tá chegando 8 meses e eu não, não tenho nada, nenhuma resolução. Será que não cria uma outra ansiedade, né? No livro você fala sobre isso, você conseguiu relaxar, digamos assim? Exatamente. Eu falo, tem uma síndrome que apareceu nos anos 1900. Vou contar uns causos aqui. Bora. Eu dou umas voltas, assim, para depois a gente voltar pro assunto. Mas eu conto isso no livro, que existe uma síndrome lá nos anos 1920, ali entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que alguns médicos começaram a perceber que pessoas que tinham membros amputados, por exemplo, por uma bomba e etc., por algum tempo, até 21 dias, etc., sentiam dor naquele membro que foi amputado. Então, é aquela sensação de você ainda ter aquele membro. E às vezes você até sentir dor, sendo que você já não tem o membro porque foi amputado, um braço e etc. E aí, quando eu saí no período sabático, eu senti dessa forma com o emprego. Então, assim, eu consegui relaxar 1 ano? Não. Assim, eu só fui desintoxicar da relação que eu tinha com o emprego depois de alguns meses. Por quê? Porque é a sensação de que da perna amputada. Então, eu ficava dando swipe no celular para ver se tinha mensagem de e-mail da empresa. Coisas assim. É uma maluquice. É meio maluco. Então, você se sente meio perdido as primeiras semanas até os primeiros meses. Porque, imagina, de forma abrupta, encerra e você fala assim, eu tenho todo o tempo do mundo agora. Para você, que é o mais interessante. Mas você não sabe o que fazer com aquele tempo, né? Te gera também uma ansiedade muito grande. Então, quando a gente fala de planejamento, eu acho que existe também um planejamento do que você vai fazer. Ao invés de você falar assim, vou parar e eu tenho 24 horas para pensar, você vai enlouquecer, você vai... né? Então, o que a gente fala sobre o período sabático... Você criou um ócio produtivo. Exato, exatamente. Legal. A gente até cita o ócio criativo, né? O ócio criativo, do Domênico De Masi, que a gente fala bastante sobre isso também. A única coisa que a gente instrui, se a gente pudesse dar uma dica no planejamento do período sabático não faça nada relacionado à sua vida profissional, mas isso não impede de você estudar, de você buscar algum... Escrever um livro. Escrever um livro, exatamente. Algum outro tipo de atividade. Eu, por exemplo, nesses primeiros dias e semanas, eu já tinha começado esse hobby, mas de correr. Então, assim, para mim a corrida foi a forma de aliviar um pouco esse estresse, esse sentimento da perda, né, do membro que é a empresa, né, o membro da empresa dentro da nossa vida. Então, para mim foi isso, foi a atividade física. Claro, eu tive a oportunidade de passear, e aí quando você conhece outras culturas é bacana, porque aí você também gasta tempo com isso, né? Mudou alguns países nesse período sabático. Então, esses 18 países que a gente visitou, então ocupou também um pouco a mente, né? Cara, conhecer outras culturas, né? É muito bacana, né? Aí entra a questão de você ter planejamento, para você ter também grana para poder fazer isso. Uma coisa que a gente fala também no sabático não adianta você planejar a saída e não planejar a volta, né? Então você também precisa ter uma... Eu acho que a gente podia chamar o Emerson para falar sobre gestão financeira aqui. Sim, também. Né? Porque fazer um sabático, viajar 18 países, né? Tudo organizadinho. Então, financeiramente, a gente fala que no mínimo, depois que você volta do sabático, no mínimo você tem que ter 6 meses de reserva para você viver sem sabático. Porque talvez seja o tempo mínimo que você precisa para se recolocar no mercado, ou para que um empreendimento que você esteja fazendo comece a engrenar. Então, no mínimo, 6 meses. A gente fala de 1 ano. Só fazer um parênteses aqui. Você não fez nada disso sozinho. Você falou que a sua esposa te ajudou a escrever o livro. Vamos mandar um beijo para ela. Como é o nome dela? Yara. Ela também é da área de TI? Não, ela é jornalista. Ela é jornalista. Olha aí. Maneiro, legal. Para ela também foi uma reflexão interessante, porque ela começou a se dedicar a falar, né, como jornalista, falar sobre turismo. Por conta das viagens também que a gente fez, de conhecer os outros países. Então, hoje ela é jornalista focada em escrever sobre turismo. É uma carreirinha também que
né? Tem pressão pra caramba. Também. Porque você tem que entregar, tem Também. Eu queria fazer uma... Desculpa, vou fazer outra, só pra conectar. A gente pediu a dica pra ele de quando... Não, só porque aqui no item 6, tá? Pra ele dar dica de uma transição de carreira. E quando, né, a carreira desaparece, né? Porque hoje muitas profissões, elas estão desaparecendo drasticamente, novas vão surgindo, mas que conselho você daria para aquele profissional que está ali lá em casa? Olha, eu estou sabendo que isso que eu faço aqui, um robô, uma inteligência artificial está chegando, né? Que ele se preocupa com essa obsolescência da carreira dele. Que dica que você dá para essa pessoa que vai ter que fazer uma transição na marra ali por conta da tecnologia, por exemplo? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa não é a carreira que está morrendo, é tá. a profissão dele. Isso, a profissão, uma profissão dele está morrendo, né? Então, a carreira dele vai perdurar o resto da vida dele. A carreira da pessoa, né? A carreira é dela. Ok, desculpa. Agora, a profissão, o ofício Isso que que ela eu quis dizer. faz, Pronto. tá morrendo. Tá. Eu vou até dar um exemplo prático, porque quando a gente começou a implantar robôs na época na Croton, em 2014, que primeiro vieram os chatbots, a gente teve sim, por exemplo, um processo de redução de equipe, porque o robô ele faz faz o trabalho muitas vezes de alguns humanos para esses ofícios, mas naturalmente surgiram outras vagas que não existiam. Por exemplo, quem dá manutenção nesses robôs, quem treina esses robôs, né? Quem prepara esses robôs para a operação, quem pega a rebarba que não é tratada pelo robô, tem tudo. E aí são posições mais estratégicas, mais detalhistas, né? Eu acho que toda profissão muito generalista, né? No fundo, lá na frente, vai ser substituído por algum tipo de tecnologia. Então, eu acho que aos poucos a gente volta a ter um pouco mais de pessoas dedicadas a um único assunto, né? A gente viu uma explosão desde os anos 80 de ter profissionais muito generalistas. Você tem um livro, né? Ou, por exemplo, que tem a função T, né? Ele é especialista em uma coisa, mas ele é generalista em outras. E outros tipos de carreira também que foram sendo desenhadas desde os anos 80. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. No Carreiras Exponenciais, eu desenho a carreira como uma árvore. Uma árvore quer dizer que você está criando, você está tendo uma experiência profissional em um projeto, e daquele projeto vai surgir uma outra oportunidade de carreira para você que você nem sabe que você é capaz de conduzir aquela nova carreira, porque ela não existe ainda. E aí cada galho dessa árvore, ela vai te dar mais 5, 10 opções de carreira nova para você. O grande segredo você não pode estar simplesmente desligado do mundo, né? Muita gente entra no trabalho e vira um avestruz, né? Coloca a cabeça embaixo da terra. Eu sempre tenho a dúvida, é avestruz ou é ema que coloca a cabeça embaixo? Eu chutaria aí, ema, diretor, mas eu não sei, coloque aí nos comentários. É avestruz ou é ema? Mas eu entendi a analogia. Pergunta pra IA aí, se é a ema ou se é o O diretor avestruz. vai ver pra gente. Que coloca a cabeça embaixo da terra e fala assim, estou num emprego confortável, agora me encontrei e para de olhar pro mercado. Estabilidade. Não existe estabilidade Existe. nem no serviço público mais, gente. Então, estabilidade não existe. Exato. Então, assim, eu acho que o grande segredo de qualquer carreira é você estar olhando os movimentos do mercado. Show. Né? Não tem Compre jeito. os livros do Everson. Né? E se prepare para essa nova... E assim, beleza, alguém pode estar assistindo a gente, beleza, entendi, show de bola, tem que estar antenado, não posso ser uma avestruz ou uma ema. Né? E, cara, como é... É um mito, o mito que... É o mito. É o mito que o avestruz coloca a cabeça. Tá, mas valeu. Lembrei do Papaléguas. Mas ele encosta o pescoço e a cabeça no chão. Quando está se alimentando ou escondendo. Então, valeu. Bacana. Então, Everson, assim, como o mercado tá mudando o tempo todo, né? E assim, tá cada vez mais rápido. Tá muito rápido. A gente tá conversando aqui... E daqui a pouco tá tudo diferente, as nossas convicções são todas colocadas em xeque. Como é que faz, cara, para manter a calma, assim, e não ficar nessa ansiedade o medo de ficar de fora, né? Enfim, como que faz?
Como você faz, né? Ajuda. Uma boa dica, eu acho que todas as pessoas, todos os profissionais, por mais cascudo que seja esse profissional, cara, é muito legal, é muito bom fazer terapia, né? Show. Eu acho que é super importante. Mas, falando de uma forma mais clara aqui, eu acho que a gente precisa ter o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento que não deixa a gente se desestabilizar emocionalmente e cair na pilha da ansiedade. Então, existe um ponto ali sobre autoconhecimento, autoliderança também, de como que você lidera as suas emoções, seus sentimentos. O pessoal pode falar que é papo de coach, mas eu acho que não, porque existe uma questão muito forte, que é essa questão do... Sim. Né, do FOMO. Será que eu tô perdendo a oportunidade de... tá surgindo uma função nova lá, sei lá, né? Quero ser TikToker agora e tal. Será que eu tô perdendo a oportunidade e todo mundo tá ganhando dinheiro com isso e eu tenho que correr atrás disso? E aí você perde o foco, você fica desestabilizado porque você acha que tem um monte de oportunidade e nem todas são para você, né? Ou para aquilo que você deseja, né? Profissionalmente e tudo mais. Então, eu acho que o conhecimento é a base também de tudo. Um pouquinho de terapia ajuda. O FOMO que você falou é esse sentimento que as pessoas têm de que tem que estar 24 horas ali vendo as notícias, o Instagram, o Facebook, para não perder nenhuma informação. Exato. E isso acaba sendo prejudicial para ela. E não é só rede social, né? Na vida como você está todo. perdendo algo na vida. Assim, algum movimento está acontecendo e você está fora. De certa forma, esse excesso de informação tem, de certa forma, atrapalhado muitas pessoas que não sabem utilizá-lo. Sem dúvida. Essa questão da autoliderança, a gente pode encaixar ali na busca das soft skills, né? No cuidado da inteligência emocional. Isso é um pilar para a liderança, né? Não existe liderar os outros sem autoliderança, né? Então, você primeiro precisa saber lidar com seus próprios sentimentos para você entender os sentimentos dos outros, né? Parece que está fora de moda, mas a gente falar de liderança empática é no sentido de você compreender que diariamente cada um de nós tem altos e baixos. Não tem como você deixar, né, quando a gente entra na porta pela porta da empresa, você deixar o crachá de família para trás. E o impacto de resultado, de performance que problemas familiares trazem para dentro da empresa não pode ser colocado como negligenciado ou colocado de lado, porque é onde você mata bons profissionais. Porque assim, hoje o que a gente mais vê são metas absurdas, metas diárias, sendo que às vezes você não está bem naquele dia e você vai ser punido porque você tem uma meta diária a ser cumprida. Eu sou contra metas diárias, por mais que seja vendas, alguma coisa assim, eu acho que a gente precisa repensar o modelo, né? Por quê? Porque tem dia que você não está bem, e o dia que você está muito bem, você vai ir muito superior àquela meta estabelecida, mas você sempre vai ser punido quando você não está bem e você vai estar um pouco abaixo daquele nível desejado pelo líder. Então, é um pouco cruel, acho, com as pessoas, né, quando a gente tem esse tipo de situação na empresa. E aí tem uma série muito bacana, né, falando sobre deixar o crachá para trás, que é Ruptura, que é uma série da Apple TV, que está vindo agora para a segunda temporada, que é justamente a história de uma tecnologia que as pessoas tomam a decisão de colocar um chip na cabeça. Quando ela entra no emprego, Eu ouvi falar disso. Ela desliga e não sabe o que está acontecendo, quem ela é fora da empresa. E quando ela sai da empresa, ela não sabe o que ela faz no trabalho. Caraca. É muito legal. É muito legal. Maneiro. E acho que janeiro, fevereiro deve sair a segunda temporada. Você sabe que a psicologia positiva tem estudado sobre a felicidade, né? E a tradução, né, da felicidade no trabalho vem de uma liderança positiva, uma liderança não tóxica, né? E momentos de emoções de valências positivas, que tem a autorresponsabilidade do indivíduo, mas que a liderança impacta nessa emoção gerada para a pessoa. Então é muito sério esse assunto do líder, dele né, procurar evoluir, buscar essa autoliderança. Isso impacta em tudo dentro da organização, né? E é engraçado que desde 2019 eu acompanho uma pesquisa que é feita anualmente pela Michael Page, e eu também coloco nas minhas palestras, que 8 a cada 10 profissionais já ao longo da carreira já tomaram a decisão pelo menos uma vez de se demitirem de uma empresa, ou seja, desistir do seu sonho por conta da liderança.
E aí todo dia a gente vê um monte de outras pesquisas que falam sobre isso, sobre a felicidade do trabalho tá muito vinculada à liderança. Então 72%, eu acho que essa é da Gallup, 72% dos profissionais dizem sim que a sua felicidade no trabalho está atrelado a como o líder lida com a equipe. Mas parece que as coisas não melhoram. Esse é o Por mais que a problema. gente tenha dados... Caramba, velho. Todo ano tem 1 milhão de pesquisas para fazer isso. Mas não tem uma pesquisa falando assim, por que o chefe tóxico é mantido dentro da empresa? Eu tenho algumas teorias, eu falo isso também no Manual Anti-Chefe. Para mim é uma dívida de gratidão, porque em algum momento aquele líder, aquele chefe que hoje é tóxico, ele deu o resultado lá atrás, e por dívida de gratidão, o alto escalão da empresa não manda ele embora. E fica prorrogando a saída de uma pessoa que talvez hoje gere mais prejuízo, porque a saúde mental da equipe está indo embora, e sem saúde mental não se gera resultado, mas por uma dívida de gratidão, vamos dar mais uma chance, Eu ouvi uma frase uma vez que eu me impactei com ela. Negócio não tem sentimento. Eu acho isso que é muito relacionado ao que você está falando. A gratidão, ela deve existir sempre, mas o negócio não deve ser impactado por excesso de gratidão. É o negócio do somos uma família, hein? Não, vamos carregar esse cara aqui. Vamos carregar esse cara aqui. Você sabe que tem um livro do Goleman, um livro que agora, eu não sei bem, é atual, chama Optimal, Estado Otimizado, né? Que ele faz uma revisão dos 2 livros dele de inteligência emocional e ele traz alguns cases lá que podem solucionar esse problema. Agora me vê essa ideia aqui. Ele tem uma empresa lá que eles fazem, tipo assim, um trabalho da cultura. Porque o que é a cultura? A cultura é como as pessoas fazem as coisas no local. E às vezes a cultura não está conectada com os valores daquele lugar. E aí você gera tipo um projeto, uma ação, enfim, da liderança para você trabalhar um manual. Porque o que é o valor? O valor, transparência é um valor. Mas como que eu gero essa transparência dentro da empresa? Você tem que fazer esse comportamento. Eles criaram um manual de comportamento para que as lideranças utilizem isso numa reunião. Então, Werner, nessa reunião você pode ser o cara da empresa, você não pode gritar. Você não pode isso. Na prática, exatamente o que a liderança tinha que fazer. Deu certo nesse livro. Chama Optimal, do Goleman. Então, você dá uma tese de mestrado aí. Mas eu tenho algumas outras ressalvas e teorias. Por exemplo, conforme a empresa ela fica cada vez mais grande, né, maior, e etc., você vai criando subculturas. E aí essas subculturas, muitas vezes, elas ficam escondidas nessa estrutura organizacional em que o RH não consegue penetrar ou trazer essa visão de cultura única para toda a empresa. Por quê? Porque a empresa é muito grande. Sim. E aí quando você tem vários níveis, e aí isso piora conforme você vai tendo mais níveis hierárquicos, porque lá no final, na ponta, tem uma equipe que tem um senhor feudal, eu chamo de feudalismo corporativo, que ele cria um feudo, que esse feudo é controlado por ele. Então ele cria a sua própria cultura dentro desse feudo e contamina, tira... vai contaminando. Não, às vezes nem contamina, mas ele tira aquela equipe que ele é o dono, entre aspas, dessa cultura maior. E dentro daquele feudo é só aquilo lá que... É aquilo que perdura. Eu tenho um exemplo que eu também trago no Manual Anti-Chefe, que eu e a minha esposa, a gente trabalhou na mesma empresa, ao mesmo tempo. Pra mim, a empresa era maravilhosa, pra ela era um inferno. Assim, a gente não trabalha na mesma empresa. É por isso. Pô, legal essa metáfora aí do senhor feudal. E na prática, isso é legal, porque você tá num ambiente igual a sua esposa e vivendo momentos totalmente diferentes. No mesmo período de tempo, assim, a empresa era a mesma. Né? Caraca, cara. Já vai dar uma hora. Ó, a gente já tá partindo aqui pra nossa roda de tereré. Vai lá, você tem mais alguma aí? Eu vou dar um recado. Então dá. Tem que dar um recado. Pode dar. Seguinte... Tá gostando? Maneiro, né? Não sei vocês, mas eu aqui, tô cheio de papel, anotando um monte de coisa. Então, eu também. Faça o seguinte, se você perdeu, a anotação volta, né? Pra anotar.
curte esse episódio, manda pra todo mundo, ativa o sininho pra não perder nada. Tem os cortes, estão entrando aqui nesse canal também. Então, se você não quer perder nenhum corte, vai ficar com fomo, né? Se liga no Novocast, deixa seu comentário também. É muito importante pra gente, o engajamento de vocês. É importantíssimo pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta que a gente já tá indo pro fim, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Felizmente, né? Vai ter que voltar outro dia. Vai. Mas, ó, você é co-organizador do TEDx Canandá, certo? E eu sou grato demais, porque eu gosto muito de TEDx, assisto bastante. Sempre gostei e não imaginava que ia ter um aqui em Campo Grande, né? Que agora a gente vai ter aqui. Quais foram os momentos mais memoráveis do TEDx Campo Grande pra você? Vamos lá. Não, primeiro que é um privilégio a gente ter tido essa devolutiva do TED mundial lá, né, dos Estados Unidos, dando essa concessão para a gente poder montar esse primeiro evento. E é por isso que ele se chama TEDx Canandá, porque a gente ainda não pode usar o nome TEDx Campo Grande. É como se fosse um evento teste que a gente fez agora esse ano, para que no ano que vem a gente possa entrar com um novo pedido de concessão e aí, quem sabe, eles vão dar o nome pra gente. Viram que a gente dá conta de fazer um evento bacana e etc. De ter o nome oficial da cidade, né? TEDx Campo Grande. Mas assim... Rapidinho. Antes de você falar da tua experiência, explica pra galera, quem não sabe o que é o TED, o que é o TEDx. A gente tava lá e a gente pirou, mas eu acho que tinha gente que tava lá que nem sabia o que era. E achou o máximo. Achou que era uma simples palestra. E achou o máximo, porque é um estilo totalmente diferente e é muito, muito dinâmico, muito legal. Explica pra pessoal, o leigo. Primeiro, o TED é uma organização sem fins lucrativos que visa, né, espalhar ideias inovadoras, não estão falando de tecnologia, né, mas que inspirem as pessoas ao redor do mundo. Então o TED já existe há 40 anos, tá? E o método que deixou famoso o TED e continua acontecendo de pequenas palestras, pequenas pílulas, né, de conhecimento, de compartilhamento de histórias de vida que não podem superar 18 minutos. Então toda palestra no máximo tem que ter 18 minutos. E a gente achei que era 12, é 18. Não, é 18, mas até vai 18. diminuir. Eu sei que eles estão pensando aí que vai diminuir ainda mais. Tá. Mas é muito bacana, porque é algo mais dinâmico. E aí, pessoas do mundo inteiro, muito tipo famosas, de ideia, né? Passaram... Ideias que merecem ser compartilhadas. Exatamente. Hoje ideias mudam tudo. O slogan mudou esse ano, de 40 anos do TED, mudou ideias, mudam tudo. Por exemplo, Bill Gates, enfim, Brené Brown, tem um monte de gente bacana que já palestrou no TED, né? E o TEDx é a versão comunitária que você pode levar para o mundo inteiro, com pessoas, preferencialmente pessoas locais, que têm histórias locais. Assim como vocês têm aqui o Novocast, a gente também deu preferência em chamar pessoas ou que são genuinamente de Mato Grosso do Sul, ou que vivem há bastante tempo aqui, fizeram a sua carreira aqui, sua vida aqui, e ajudam, de alguma forma, o Estado a prosperar. Então, assim, momentos memoráveis do TEDx Canandá, que foi o primeiro, para mim, o uso daquele espaço fenomenal do Bioparque Pantanal, porque encantou até o TED mundial, porque a gente saiu... Que massa. Que legal. As fotos de uso durante a palestra, né, quando o speaker estava contando a sua história, passando os peixes atrás no auditório. A parede é um aquário gigante, né, do fundo da palestra. Para quem não conhece ainda o Bioparque, é espetacular, né? O fundo do palco, ele ser o aquário. E chamou tanta atenção que a gente saiu no Instagram do TEDx Mundial, falando do espaço que a gente estava utilizando. Esse, para mim, já foi um momento memorável, espaço lá. Mas a gente teve lá 6 speakers, todos excelentes, assim. Se eu escolher um, vai ser injusto, cara, porque eu gostei de todos. Você podia ter falado também, né? Não posso, porque eu sou como co-organizador, eu não posso palestrar. Mas eu não posso contar também, mas eu vou ser... Eu ia apertar um pouquinho, mas eu já não vou te deixar nessa saia justa. Mas eu acabei de voltar de São Paulo e fui convidado a
para ser speaker de um TEDx em algum lugar que eu não posso falar ainda. Que Legal. bom. O ano que vem, Muito, agora muito, 2025, Muito merecido. eu vou ser E speaker. mandar um beijo pro Djan também, né? Pois que é, encabeçou, Djan, ele encabeçou o projeto. né? E Legal. agora a gente está na correria para ter essa... Primeiro que a gente vai subir as palestras, né? Só para quem não pôde estar fisicamente ou assistir ao vivo, a gente tirou, é obrigatório tirar o vídeo do YouTube Sim. para depois subir na plataforma oficial do TED. Então a gente está Legal. nessa etapa agora, então todo mundo vai poder ter a possibilidade de ver os 6 speakers lá que falaram no dia 6 de novembro. Show. Então, gente, já fica a dica aí. Quem não assistiu, assista, né? Porque vai subir no... Nas próximas semanas. Nas próximas semanas. Só Quem procurar. não assistiu, porque acho que tem, né? Tem um link por enquanto, né? Daqui a pouco ele vai sumir. Se eu não me Eu engano. acho que já saiu. Já saiu, né? Já saiu do então ar. já saiu. Então já saiu, mas fica ligado então. Fica ligado aqui no Novocast que a gente vai fazer também um merchanzinho do TEDx, beleza? Vamos lá. Agora vamos pros presentes do Vamos nosso pros convidado, presentes. falar dos nossos Agradecer. patrocínios. Exatamente. Agradecer os Uma nossos forma de agradecer. parceiros. Agradecer os nossos parceiros, claro, que acreditam junto com a gente, mas agradecer também todo o conteúdo que você trouxe aqui, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a nossa audiência, conversar com a gente. A gente tem uns presentinhos pra você. A Malu Pires, que tá sempre com a gente aqui. Um beijo no Cássio, na Malu. Mandou um presentinho aqui pra você. Esse Dá é o uma primeiro, olhada. Ai, nosso tradicional presente. Caindo. Um Desde beijo o pra Malu. início. Aí, ó, pra período sabático, isso aí é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Lindo, né? Depois você marca maravilhoso. a Malu lá no com Instagram. certeza. Ó, quando você falou de período sabático, Deixa eu cara, ver eu seu lembrei olho. de um Olha filme. aqui pra mim. Você tem olho claro? Eu tenho, de Combina vez em com, quando, combina é. com a fita ali. Eu lembrei de um... Bote a luz, fica claro. Lembrei de um filme chamado Bacana, Antes de obrigado. Partir. Já viu? Antes de Partir? Jack Nicholson e Morgan Freeman. Ó, o elenco. E eles fazem várias coisas, né? E no uma período espécie sabático de- a gente faz isso, né? Pois É isso também, né? É um bom período. Ó, vamos continuar aqui. É um bom filme. Ó, a De Tio inspiração. Go Carandá, a Fernanda, tá mandando pra você aqui alguns congelados. Que legal. Tá? A gente vai deixar Que aqui só bacana. pra não descongelar. Então, se você precisar nessa correria, movimento do dia a dia, vai lá na Fer. Tem muita coisa gostosa lá, só Que pôr no legal, micro-ondas e bacana. pronto. Temos aqui uma canequinha Obrigado. do Novocast em parceria com a agência Novo Normal, pra você não esquecer da gente. Tomar aquele cafezinho. Aquele cafezinho. Mandar um beijo também pra Qualisalva, tá, pessoal? Se você precisar de ajuda, ela leva um pronto-socorro pra tua casa. É muito legal o serviço da Qualisalva. E o Parque Aquático Ecopark. Conhece o Ecopark? Nunca fui. Cara, então você vai Pronto. agora, tá? A gente vai deixar aqui, se você e sua esposa, a gente vai te dar aqui 2 acessos lá de day de use. bola, que legal. É o maior parque aquático hoje do Mato Grosso do Sul. Estão construindo uma piscina de ondas incríveis, com brinquedos radicais aí. bacana. É uma estrutura bem Ele vai estar Bem à aberto todo frente. final do ano, E ele vai né? estar aberto do dia 18 de dezembro ao dia 6 de janeiro, direto, sem fechar nenhum dia. Então, assim, vale muito a pena para quem não conhece. Vai ter algumas imagens aí para vocês verem. Realmente é um lugar diferenciado no Mato Grosso do Sul. Se Vou lá, falar que é com amigo do certeza. Júnior aí. Fala Fica que é bonito, amigo hein? do Novocast. Vamos então pra roda de tereré? Vamos pra Roda de Tereré. A Roda de Tereré é o seguinte, gente. Deixa eu até dar um tereré E pra ele. explicar pro nosso convidado. A gente vai fazer perguntas rápidas, você responde também de forma rápida, mas Difícil. direta. Mas se a gente geralmente faz mais um pouquinho, né? Quando a gente começa. Por quê? Por que essa resposta? Aí a gente vai. Discorra sobre sua resposta. Eu começo então. A Sabrina vai começar. Eberson, como você se define? Quem é o Eberson Terra numa palavra, numa frase? Quem é você? Quem és tu? Ah, difícil é essa, né? Cara, se fosse definir uma única palavra, Do eu jeito acho que você quiser. Não, se fosse uma palavra só, acho que criatividade, porque Tá. eu não paro de pensar, cara, 24 horas eu pensando em coisa nova pra fazer. É por isso que tem mais de 3, né? Tem 4 livros, tem mais um já escrito, eu tenho mais 3 livros pra escrever Legal. ao longo de 2025. E fora as outras coisas, né? Rede social e etc. Então, assim, pra mim, a mente fervilha de uma maneira muito, muito maluca, assim. É uma forma de dar vazão, né? Todo esse. Você todo o sempre foi conhecimento. assim, criativo? Ou tem jeito sim. de, tem jeito de aprender? Boa, Sabrina. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, como eu falei Vamos aqui, modelar o Eberson aqui. da escolha de artes visuais, eu desde criança gosto de desenhar. Então, assim, eu sempre fui ligado à arte. Então, pra mim, hoje a arte é escrita. Mas pra mim sempre foi desenho. Tanto que aqui em Mato Grosso do Sul, quando eu era criança, em 2000... Não, 2000 não. Em 1990 e alguma coisinha,
Eu ganhei um concurso do estado aqui para conhecer a floresta Mata Atlântica e tal, num concurso da Polícia Florestal do Mato Grosso do Sul, com desenho, por exemplo. Umas coisas meio malucas, né? Que a gente faz quando é criança. E você teve um sonho de profissão quando você era criança? Você sonhava ser o quê quando você era criança? Na época eu queria ser quadrinista, eu queria fazer histórias em quadrinhos, só que na época eu imaginava que eu deveria fazer faculdade para ser um profissional dessa área, e a única faculdade na época não existia no Brasil, só fora, e não tinha condições financeiras para isso, né? Hoje já é um outro mercado. Eu acabei de voltar da CCXP, inclusive, tenho muitos amigos que ou escrevem, né, são roteiristas, ou desenham também quadrinhos, e hoje é um mercado espetacular e dá grana pra caramba também. Na época, se eu compreendesse aonde ia chegar. Você pode transformar isso aqui em quadrinho, ensinar isso aqui, porque esses líderes mais aí antigos, eu não sei se a gente vai conseguir fazer com que eles entendam a sua mensagem. Lembra dos feudos? Você pode transformar essa linguagem infantil de quadrinhos para que as crianças aprendam isso desde pequena, né? Como você gosta já de escrever, né? De dar vazão à criatividade. Ele já vai crescer sabendo o que é um líder, né, que inspira, o que é um líder positivo, e etc e tal. Acho que é uma maneira da gente tentar mudar esse cenário aí. Pode ser. Né, tá aí uma ideia de negócio. negócio surgindo. Qual você considera o seu maior defeito e sua maior qualidade? O defeito, eu acho que é ansiedade. Ansiedade, sem dúvida nenhuma. Eu não consigo... É engraçado isso, né? Porque eu falo de terapia, hoje faço muito pouco. Teve uma época que eu fiz muito. E eu não consigo ainda... Eu acho que eu sou um ansioso em eterna recuperação. E isso me prejudica demais. E prejudica as relações que eu tenho. Até com a esposa, assim, né? De ser ansioso, sabe? Então isso me atrapalha demais. Eu acho que é o mal do século, realmente. E todo mundo que tem esse problema, para não se tornar crônico, talvez o meu seja o caso crônico, tem que começar a pensar no autoconhecimento. A gente já falou. Você tem um perfil que colérico, fleumático, você sabe? Ser mais dominante, mais... Sim, a gente está falando de... perfil comportamental ou temperamento. Não é DISC, você está falando? Pode ser DISC. É D. Dominante. Então é mal do... D. É complicado. Mal do dominante colérico mesmo. Agora, você falou de qualidade, talvez seja essa. Eu acho que eu tenho uma criatividade mais aflorada. Eu acho que talvez seja essa uma boa qualidade, assim. Aí a criatividade dele não deixa ele dormir, porque a mente dele não para. Então a força dele é a fraqueza dele. Pode ser. Qual o seu primeiro pensamento do dia? Logo ao você acordar, você tem algum ritual? Ritual? Não, cara. É engraçado, eu tomo uma canequinha de café e aí meia hora depois eu tenho que tomar tereré. E é um hábito que eu nunca abandonei, mesmo morando fora do Brasil e etc. Nunca abandonei. Eu acho que assim, eu não consigo começar o dia... Não consigo começar realmente o dia se eu já não tiver com o tereré pronto, aí eu sento para trabalhar, mas o tereré tem que estar do lado. Talvez esse seja o maior ritual mesmo. Show. Eu perguntei pra ele no começo se ele tomava. Eu falei, já tá tarde pra começar. Eberson, você tem alguma paixão? Ou algum hobby? Eu me apaixonei ao longo da minha carreira enquanto profissional a correr. Legal. Então, pra mim, corrida... esse esporte, para mim, hoje é o hobby que eu gosto. Semanalmente, 1 ou 2 vezes, eu tenho que sair para correr. Agora, de infância, eu acho que eu sou um pouco nerd, né? E a gente carrega isso desde a infância, que é jogar RPG. Jogar RPG, roleplay game. Então, a gente joga... RPG de mesa com o mesmo grupo de quando eu tinha 14 anos. Que massa. Até hoje. Mas um é dentista, um é psiquiatra, um é médico oncologista. Tudo gente grande. Tudo gente grande. Um trabalha no Ministério Público do Trabalho, enfim. Legal. E a gente se reúne todo sábado à tarde pra jogar RPG. Você falou que você é nerd, né? Você gosta de Star Wars, né? Gosto. Você tem um Mandaloriano no teu pescoço aí, não é? Um capacetezinho? Não, esse aqui é grego, esse é espartano. É espartano. Parece do Mandaloriano. Esse aqui eu comprei na Grécia. Legal.
Show. Pronto, já puxar o gancho aqui. Não vou nem perguntar se ele gosta de viajar, né? É redundante. Mas qual a viagem mais legal que você fez, de todas as viagens que você fez, e a mais marcante por quê? Cara, Tailândia. E na Tailândia, a primeira vez que a gente foi pra Tailândia, pra mim era um sonho conhecer a Tailândia, porque eu acho muito bacana a cultura. Aqui, os templos são belíssimos e etc. Mas a primeira vez que a gente foi, eu e a minha esposa, eu preparei um casamento surpresa. Então a gente casou na Tailândia. Em 2013. A gente casou na Tailândia. Ela não sabia, foi surpresa total para ela. Já saiu daqui tudo preparado para casar lá. E é bom porque não precisou pagar festa pra ninguém. Não precisou convidar parente. Só nós dois, só. Agora não, pessoal, pode vir aqui na Tailândia, viu? Exato. Mas foi uma experiência diferente, assim, casar na beira da praia. Bacana. Foi show. É, bonita. Deixa eu vou fazer uma pergunta nada a ver aqui, hein? Pergunta que pode até cortar, hein, diretor? Aqui tem a gororoba mesmo, é diferente? A comida lá? É muito... Lá, cara, eu provei umas coisas bem bizarras lá. Eu acho que chama tribolita. O que é isso aí? É o animal mais antigo do mundo que ainda existe hoje, em dia. Que é um bicho, uma barata do mar, mais ou menos desse tamanho. Que é um... Assada. Não, ela é cozida o cérebro dela, assim, aí você come a gosma do cérebro dela. Mas é mais ou menos desse tamanho, assim, é um ser pré-histórico que é o único que vive até hoje, que existe até hoje. E aí eu comi aquele trem lá, eu comi escorpião também. E gostou? Cara, sabe o que é o problema? Eles colocam tanto condimento, que é sal, tá. pimenta, você não sente gosto de nada. Por exemplo, o escorpião, eu comi um escorpião desse tamanho assim, daquele preto de deserto. Cara, é gosto de sal, assim, é uma pipoca. Que é duro, assim, sabe? É aquele croque-croque, assim. Você tem que viajar tomando enterogemina, né? Pra cuidar do intestino. Mas eu prefiro a bebida, porque assim, se fosse falar de outro hobby, eu viajo, eu faço tour cervejeiro. Eu faço cerveja em casa e... Que legal. Tipo assim, todos os mosteiros cervejeiros do mundo eu conheço. Uau. A gente já foi em todos os mosteiros que produzem cerveja. Então você tem que escrever sobre isso também, assim, eu gosto muito de cerveja também, assim, Tem uns 100 livros dentro do Everton, igual a Mari Salles. Um beijo pra Mari, não, né? certinho, na confraternização ao final do ano. Ele fazendo cerveja, quem não também, né? Quem mais? Vamos lá. Ele já indicou uma série, né? E livros. O que você, além dos seus, que você escreve? Livro técnico ou livro de Pode nerd? ser, cada um. O que você... Pode ser. Qualquer um, porque eu acho assim, quando a gente lê muito, fica difícil indicar livro, entendeu? Mas às vezes você lembra de um que marcou. E aí você fala assim, esse aqui me marcou por causa disso. Tá, eu tô numa... Assim, eu tenho momentos de leitura também, desde a adolescência. Então, na adolescência eu li muito livro nerd, vai. Então, assim, foi onde eu conheci Tolkien, do Senhor dos Anéis. Então, eu li muita fantasia medieval e etc. Mas hoje eu tô numa pegada de ler muito livro nacional. E que fala muito sobre racismo. Inclusive, eu tenho um livro falando sobre isso. E aí, Eliana Alves Cruz, para mim, tem os livros mais bacanas. A Solitária é um livro muito interessante dela, que me marcou bastante. E aí você tem vários. Conceição Evaristo, aí você tem muita gente boa. Jefferson Tenório também, vencedor do Jabuti. Legal. Bacana, o livro dele também é espetacular. Você aparenta ser uma pessoa muito calma, tranquila, sensata. Aí já nos disse que você tem um perfil de dominância. O que tira você do sério? Cara, eu não consigo ver outras pessoas procrastinando, assim. E minha esposa adora. Então é complicado. Eu adoro. Eu acho que é por isso. Por eu ser muito ansioso, me dá agonia não fazer nada. E aí o sentimento de não fazer nada, que deveria ser o ócio criativo ou de relaxamento, eu não consigo ter. E eu fico puto quando alguém tem. É difícil. Caraca, que legal. Legal. Fala pra gente rapidinho, qual o momento mais desafiador você passou na tua vida que você olha pra trás e qual o momento mais feliz?
Eu acho que desafiador, acho que tem essa passagem que eu falei no começo da demissão das 87 pessoas, que eu fiz questão de falar um por um, porque você conhece a vida daquela pessoa, você teve um mínimo de conhecimento da família, né? Conviveu com aquela pessoa, então é um momento triste, né? Marca você. E aí depois disso, talvez que eu tenha entendido um pouco mais sobre os meus erros como líder também, melhorei, né? Nunca fui e nunca serei um líder totalmente perfeito, porque eu acho que cada equipe exige de você, às vezes, coisas novas, né? Capacidades que você ainda não desenvolveu. Então a gente nunca está 100% pronto. Esse talvez foi um dia da minha carreira, um dos mais emblemáticos. Ainda no âmbito de carreira também, se for falar só sobre momentos marcantes e felizes de carreira, foi quando a gente ganhou o prêmio Reclame Aqui, em 2016, porque nenhuma empresa de educação tinha ganhado até então o prêmio máximo do Reclame Aqui, e foi graças a projetos da minha diretoria. Então, fala assim, coroou, eu acho, a minha experiência profissional naquele momento lá. Legal. Agora de vida tem um monte. Show. Aí, pô, é bacana, né? Se quiser falar, pode falar. Não, eu acho que tem muitos momentos marcantes, assim, na minha vida pessoal. Acho que escrever o primeiro livro de ficção e ter ganhado agora sexta-feira, na última semana. Quer falar um pouquinho? Posso falar. O nome dela é Luana, é uma ficção que a gente chama de horror cotidiano. O que é um horror cotidiano? É quando as coisas acontecem tanto na realidade que parece ficção. Então a gente fala sobre problemas do dia a dia que parece ficção. É mentira isso. Não, acontece todo dia. E ele ganhou o prêmio Rubem Fonseca como melhor romance de crime do ano. Pela Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Então, assim, é muito bacana. Parabéns. Hoje é outra carreira, né? Então, mas pessoalmente foi um momento bacana. Casar na Tailândia também, cara. Imaginei ele no catálogo aí do Netflix, de repente, né? Você abre lá, pô, e caraca, pegaram o romance do cara e fizeram uma série. A gente tá negociando. É longa-metragem. Isso, já roda filme, né? Show de bola. Você é um cara muito vivido, né? Pelo que você contou pra gente aqui, várias experiências. Qual que foi a maior lição que a carreira ou a vida lhe ensinou? Eu acho que foi a morte da Yosnide Souza, que foi essa pessoa que eu falei, 42 anos, muito jovem. E acho que ela, por mais que tenha sido uma perda trágica, ela me deu um ensinamento importante sobre como eu conduzo a minha vida, não só profissional, mas como pessoal e etc. Porque aquilo mudou tudo para mim, entendeu? A forma como eu levo a vida, como eu conduzo a minha vida. E assim, quando eu perdi meu pai, ela ainda estava viva, mas marca, obviamente, porque é pai, né? Pai e mãe é complicado você perder. Mas eu acho que era... quando a gente está no âmbito profissional, aí você fala assim, o que você está fazendo da sua vida, né? Quando é o pai, é um pouco é o sentimento familiar, é diferente, né? É a perda. Mas assim, você está navegando na sua carreira, você está andando na sua carreira e você perde uma pessoa do seu âmbito profissional ali, muito próximo, a batida também foi forte, porque faz você repensar o que você quer da sua carreira. Meu pai ensinou a ser uma pessoa ética, de valores, né? Ser um bom sujeito, e isso aí eu não vou perder nunca. Mas, assim, o que eu estava fazendo com a minha vida profissional, aí eu entendi daquele jeito, né? Isso impactou na tua maneira de pensar em propósito, em legado? Tipo assim, o que hoje você tem claro isso? O que você quer deixar, né? De legado? Mas, assim, eu já liguei mais para essa questão de legado. Eu acho que tudo que eu produzi ou que... acho que os livros são os menores legados que eu tenho. Assim, o maior legado foi talvez essa de manter a minha ética profissional acima de tudo ao longo da minha jornada profissional, de ser uma pessoa que também está imbuído em manter os seus valores até o final da vida e etc. Então, para mim, esse é o legado. Se as pessoas reconhecerem que eu fui um cara bacana, tá bom. Mais do que escrever qualquer livro, é isso que importa para mim. Legal. Bacana.
Bom. Tem algum sonho que você não realizou, gostaria de realizar? E pode contar pra gente? Pra gente ir pro final? Pergunta final, aham. Tem, eu acho que todo mundo. Se a gente Parou não de tem sonhar, um sonho. Parou de viver. Se não tem sonho, não tem jeito, assim. Mas eu tenho. Eu acho que. Fala um. Um que a gente acabou de falar aqui, só dando como exemplo, é ver. O nome dela é Luana na. Então, uma pronto. telona. Profetizei. Esse Legal. seria um bom sonho pra viver agora. Eu vou mandar uma mensagem no Instagram aqui. Eu falei, e aí, cara, estão vendo aqui, ó. Ô, Agora, Emerson, nossa mensagem rapidinho, final, vai lá. Agora a gente é amigo, tá? Você veio aqui, conheceu o nosso propósito, a gente já te admirava, o teu trabalho, né? E aí a gente queria saber se tem alguém que você olhou e falou, puxa, eu conheço uma pessoa que tinha que estar aqui com vocês também, abrindo o coração e inspirando quem tá assistindo e ouvindo. Tem alguém que você quer indicar pra gente? Se não tiver, depois você me fala, mas se tiver, pode falar. Não, tem que ser de Mato Grosso do Sul, né? Pode? Aí, Pode ser. Tem. Eu vou indicar uma pessoa que foi speaker do TEDx Carandá, que é a Denise Silva, da Bruaca, porque ela faz um trabalho espetacular com a comunidade indígena. Ela é 3 vezes pós-graduada em linguística, só. E eu acho que o trabalho dela precisa ser reconhecido. Pronto. Mais conhecido e reconhecido. Talvez seja a palestra que mais me impactou no TEDx Carandá. Todos foram excelentes, mas assim, por ser tão diferente, porque a gente fala tão pouco sobre esse assunto, pra mim foi a dela. Depois você assim. conecta a gente com ela. Claro, tá sem bom? dúvida. Bora Legal. pra última. A última pergunta é o seguinte: se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, todas as pessoas do mundo, na Tailândia, na Grécia, em Mato Grosso do Sul, qualquer lugar, todos os lugares, que mensagem você deixaria olhando para aquela câmera ali? Eu vou copiar do TED. Vai. Ideias mudam tudo. Show. Eu acho que ficou demais esse slogan. E eu acho que pra mim, quando você se inspira em algo, em alguma ideia e etc., só de você tá refletindo, tá impulsionando aquela ideia, mesmo que ela não dê certo, já vai mudar alguma coisa na sua vida, né? Vai mudar o mundo, mas o nosso mundo começa com a gente. Então, eu acho que é uma boa mensagem, assim. Show. Com certeza. Legal. Muito bom o papo, muito aprendizado, muito legal mesmo. Gostei desse negócio de sabático aí, vou começar a estudar Cara, um isso pouco aí. mais. Cara, muito legal, muito bom, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Entregue muito conteúdo pra gente, tenho certeza que a galera gostou demais. Quer que eu vou deixar a Sabrina sempre por último. Que ela, Não, você quer que eu fale? Não, eu vou fazer. É o seguinte, eu gostei demais, cara. Eu achei, assim, nesse primeiro contato, né? Porque no dia do TEDx a gente não se falou. Mas eu achei você um cara muito sincero consigo mesmo. Muito transparente com você mesmo. Com as tuas questões mesmo. E isso é muito legal, cara. Isso é muito difícil, sabia? Muito, muito difícil. Né? Já é terapia pra caramba pra gente conseguir chegar lá. Tem muita gente com esse tipo de conflito. Eu trouxe eu tô relendo, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tem uma hora que o pai dele fala assim pra ele: teme pela obscuridade, né? Porque os homens são conhecidos pelo que os outros falam deles. A gente, né? Fica pedindo para que os outros seja X, para você ser Y, seja assim, seja assado, para que você alcance aquele resultado e seja notado pelos outros. Mas, de fato, no final das contas, esse movimento que você fez, por exemplo, de autoconhecimento, o sabático, eu nunca vi ninguém fazer isso. Planejar fazer isso. Eu imagino que você deve ter passado muitas coisas, muitas pessoas devem ter dito, cara, tá maluco fazer isso. E eu acho que hoje essa transparência que você passou aqui pra gente, de ser sincero com você mesmo, passou muito por essa coragem, entendeu? Muito louvável, assim. Eu tô muito inspirado pelo que você disse. Não sei se eu vou tirar um sabático, mas é inspirador, de fato. Quero conversar mais com você quando a gente tiver oportunidade. Espero que você volte no Novocast. Claro. Quero ver teus TEDs. E tamo junto. Certeza. Obrigado, tá? Obrigado por ter passado por aqui. E se for à tarde, pode ser cerveja. Pronto. Eu também quero agradecer, né, a gentileza, a empatia, assim, desde o primeiro contato com você, tá? Eu quero dizer assim que
Para você aí que se encontrou e se conectou com o perfil do Eberson, né? A cabeça não para, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, não sabe relaxar, fica cutucando ali o companheiro que tá procrastinando. Eu acho que você tem jeito, porque uma pessoa que conseguiu demitir, né, 80 e poucos colaboradores, né, com empatia, com respeito, com compaixão, né, esse perfil que a gente tem de colérico, de dominante, faz com que a gente às vezes seja um pouco grosso, um pouco rude, porque a gente é acelerado e a gente espera que todo mundo pense como a gente e o mundo não é assim. Exato. E hoje eu acredito que você já está numa evolução muito legal, porque você transparece ser calmo, e o colérico não é assim, o dominante não é assim. Então eu aprendi muito com você hoje, espero que vocês também, né, tenham aprendido, curtem, compartilhem e assim, gratidão, tá? Assim, por você ter trazido essa mensagem. Eu acho que a Brené Brown fala muito também de liderança e fala da vulnerabilidade. A transparência é você se permitir se mostrar quem você é, o que você está sentindo, o que você pensa, né? Então, assim, eu vou ler com muito amor esse livro, é do Novocast, tá? A gente ganhou. Mas sucesso nessa jornada, que a gente precisa muito falar sobre isso, sobre líderes melhores, né? Fica com você para fechar. Não, quero agradecer a oportunidade de a gente falar sobre um assunto que às vezes é colocado embaixo do tapete, né? Quando a gente fala sobre problemas de liderança, ou a gente tem muita coisa, muito exemplo bom a ser seguido, ou livros que falam sobre boas experiências, mas pouca gente está interessada em falar dos problemas que acontecem também e como corrigir. Né? Então, acho que é por isso que também veio esse último livro. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente divulgar essa obra. Vai falar também um pouquinho aqui contar os causos, né? Os e tomar o causos tereré tava bom, não tava? Maravilhoso. Nosso diretor que fez aqui. Porque quando eu sirvo aí dá ruim. Valeu, Então gente. isso, gente. Curte, Valeu. compartilha, manda essa mensagem pra todo mundo, ativa o sininho. Valeu, Novocast. Tamo junto. Valeu. Até mais. Muito bom.